Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem o seguinte título: Sinais e Maravilhas na Igreja. Essa lição foi estudada no dia 30 de janeiro de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que tem nos acompanhado todo domingo e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo. Se inscreva agora e acione o sininho em todas as notificações, porque assim você será notificado quando colocarmos um conteúdo novo no ar e você verá tudo em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque somente desta forma você estará nos ajudando a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2 e o versículo 4. Verdade prática. A igreja evangelizadora e missionária jamais deixará de operar milagres e prodígios, pois o Deus do impossível tem um sério compromisso com os que proclamam as boas novas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 11, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Introdução. Palavra-chave: sinais e milagres. Prodígios operados pelos discípulos por intermédio da ação do Espírito Santo. Por que os sinais e maravilhas eram tão comuns à igreja primitiva? Qual o segredo daqueles cristãos? Não havia segredo algum. Havia uma obediência amorosa e consciente à grande comissão que o Senhor Jesus confiou aos seus discípulos. Quanto mais evangelizavam e faziam missões, mais o Cristo neles operava por intermédio do Espírito Santo. O mesmo não ocorre hoje com as igrejas que levam a sério o imperioso Ide de Cristo? Leia com atenção os últimos versículos do Evangelho de Marcos.
e constate em nossa própria realidade o cumprimento pleno desta promessa. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16 e os versículos 17 e o 18. Vejamos, pois, o papel e as funções dos sinais e maravilhas operados pelo Espírito Santo na vida da Igreja. Primeiro tópico: sinais e maravilhas, a ação sobrenatural da Igreja. O milagre tem de ser visto não como algo que ficou nos tempos bíblicos, mas como um recurso que o Espírito Santo nos coloca à disposição para que glorifiquemos a Deus e disseminemos o Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, definição. Os sinais e maravilhas descritos na Bíblia, principalmente em o Novo Testamento, são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus no âmbito das coisas naturais. São uma suspensão das leis da natureza. Somente o que criou todas as coisas pode agir natural e sobrenaturalmente em todas as coisas, porque tudo lhe é possível. Marcos capítulo 10 e o versículo 27. Em segundo lugar, objetivos do milagre. 2 são os objetivos do milagre: glorificar a Deus e expandir-lhe o reino. Marcos capítulo 2 e o versículo 12. Lucas capítulo 5 e o versículo 26. João capítulo 11 e o versículo 4. Em Atos, os prodígios operados pelos apóstolos abriram-lhes as portas da palavra, a fim de que anunciassem com poder e destemor o Evangelho. Haja vista o ocorrido na Porta Formosa. Atos capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 11. E o ocorrido em Listra. Atos capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 18. A intervenção sobrenatural de Deus visa também beneficiar o ser humano. Alguém que é curado do câncer, por exemplo, enaltece o nome do Senhor pelo favor imerecido. O milagre, por conseguinte, não tem por objetivo criar um espetáculo. Foi por isso que o Senhor emudeceu-se e nada fez ante a curiosidade de Herodes. Lucas capítulo 23, versículo 8 e o 9. Somente os que buscam a própria glória transformam os sinais e maravilhas em um show. Sinopse do primeiro tópico. Os sinais e maravilhas são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus, com o propósito de glorificar o nome do Senhor e expandir-lhe o reino. Segundo tópico: o milagre na Porta Formosa. Em Atos capítulo 3, Pedro e João dirigiam-se ao Santo Templo, a fim de orarem, quando se depararam com aquele coxo de nascença, que diariamente era trazido ao lugar sagrado para esmolar. Atos capítulo 3 e o versículo 2. Observemos que os apóstolos subiam juntos à casa de Deus para buscar ao Senhor. Se juntos clamavam ao Senhor, juntos estavam prestes a realizar um grande milagre. Em primeiro lugar, oração e milagre. Sem oração não há poder. Moisés e Jesus, que operaram grandes e portentosos sinais, viviam em constante oração e jejum. Êxodo capítulo 24, do versículo 12 até o versículo 18. Mateus capítulo 4 e o versículo 2. Se nós, obreiros desta geração, quisermos também realizar milagres e maravilhas, é mister que juntos, à hora da oração, subamos ao templo.
A mão do nosso Deus não está encolhida para efetuar o sobrenatural. Em segundo lugar, quando nem ouro nem a prata fazem a diferença. Ao ver os apóstolos, esperava o coxo receber deles alguma coisa. Todavia, declarou-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, e o versículo 6. Hoje, há muitas igrejas ricas e poderosas. Algumas destas, porém, já não conseguem mostrar o poder que operava nos apóstolos. Sim, elas possuem muita prata e muito ouro, mas nenhum poder. O ouro e a prata somente são eficazes quando utilizados na expansão do reino de Deus. Caso contrário, de nada valem diante daquele que disse: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, e o versículo 8. Portanto, evangelizemos e façamos missões. Em terceiro lugar, o milagre na Porta Formosa. O mendigo achava-se justamente na Porta Formosa do Santo Templo. Atos, capítulo 3, e o versículo 2. Que contraste diante de toda aquela suntuosidade! Um mendigo. A porta era formosa e rica, mas achava-se fechada para aquele homem enfiado pela doença e empobrecido por sua condição social. Sinopse do segundo tópico. Pedro e João oram em nome de Jesus e um milagre é realizado na porta do templo chamada Formosa. Terceiro tópico. O milagre abre a porta da palavra. Realizado o milagre, o que fizeram os apóstolos? Certamente não trabalharam o seu marketing pessoal, nem foram abrir uma igreja independente. Sabendo que a excelência estava em Cristo e não em si. Aproveitaram a ocasião a fim de proclamar o Evangelho. Como tem você agido quando Deus usa-o na realização de um milagre ou prodígio? Chama a glória toda a si? Ou glorifica o Senhor da glória? Observe o modo como os apóstolos trataram o prodígio. A proclamação da palavra é mais importante que o milagre. Não resta dúvida de que um portento fora realizado. Era notório a todos. Atos, capítulo 4, e o versículo 16. Era algo simplesmente inegável. Todavia, os apóstolos estavam prestes a mostrar que aquela ocasião era mais do que propícia à proclamação da palavra de Deus. Hoje temos muitas terças e quinta-feiras de milagres, mas que todos os dias sejam dedicados à pregação do Evangelho. O Senhor Jesus estará presente entre nós, operando sinais e prodígios diariamente. A proclamação da palavra deve ser feita a tempo e a fora de tempo. É o que recomenda Paulo a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, e os versículos 1 e o 2. Por conseguinte, Pedro e João aproveitaram a oportunidade a fim de proclamar o Evangelho de Cristo, tanto para o povo quanto para os sacerdotes. Leia com vagar os capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos e veja quantas portas a pregação da palavra foram abertas através do milagre operado pelos apóstolos na Porta Formosa.
Tem você aproveitado as oportunidades para anunciar a mensagem da cruz? Ou acha que o milagre não passa de um espetáculo? É chegado o momento de se pregar a tempo e fora de tempo que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para salvar o pecador. Sinopse do terceiro tópico. Os milagres realizados em nome de Jesus abriram as portas para que a palavra de Deus fosse proclamada. Conclusão. Os sinais seguem aos que creem, mas quando estes seguem aqueles, a igreja começa a ter problemas. Vejamos, pois, os milagres e prodígios como oportunidades para anunciarmos o Evangelho de Cristo até aos confins da terra. Por acaso não agiam assim os apóstolos de nosso Senhor? Por que então agiríamos de outro modo? À semelhança de Pedro e João, declaremos com autoridade e ousadia: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3 e o versículo 6. E assim finalizamos mais um podcast, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.